E onde Jesus está, se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, então vamos reconhecer a presença do Espírito Santo, glória de Deus sobre as nossas vidas, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, amém? Vamos cantar um corinho? Vamos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. O véu que já não separa. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Levante suas mãos assim para ele, ó, só. Aleluia, Senhor, e fazer, diga, grande, e te dá o louvor. Aleluia, estamos nós aonde? Amém, vamos aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor, nós queremos pedir a tua presença, a tua graça sobre nós, mais esse momento aqui, meu Deus, assim como o Senhor nos abençoou, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar também, e que cada coração que está nos assistindo, seja em casa, aqui, que possamos, ó Pai, seguir aquilo que o Senhor determinou no coração do teu servo, do nosso reverendo, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja evangelística, uma igreja de oração, que perseverava como a igreja primitiva, em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar. No primeiro, nós terminamos falando dos momentos iniciais aqui de Atos, a evangelização, o Espírito Santo em nós, uma ação sobrenatural, e a gente vai completar agora, falando um pouco da geografia das guerras, a geografia das viagens missionárias, e trazendo isso lições e fazendo uma leitura, e vamos assim, à medida que a gente vai lendo, a gente vai colocar depois aqui já tem um aqui que eu quero explicar para vocês, e aí a gente vai trazendo os ensinamentos desses homens. Vamos lembrar, a missão no livro de Atos, ela é feita de maneira local, amém? A missão é feita, como é fazer a missão de maneira local? É quando aqueles convertidos, que haviam se convertidos lá, no dia de Pentecoste, eles se espalharam depois de muitas perseguições. Se espalharam de que forma? Pregando o Evangelho então se expandiu, o Evangelho chegou a outros lugares, a partir daqueles crentes. Isso é um lado da evangelização de todos, evangelização da igreja, evangelização do discípulo, aqueles que foram alcançados por Cristo. Agora, nós vamos ter na história, dentro do livro de Atos também, a intervenção do Espírito Santo, separando homens, a fim de levar o Evangelho também a outras partes que o Espírito Santo queria que levasse, através desses homens. Dentre esses homens, nós temos o apóstolo São Paulo. Dentre eles nós temos o apóstolo Paulo, que vai a lugares longínquos, e aí aquilo que para eles era confins da terra, eles foram, amém?
Irmãos, o nosso escritor Lucas, ele faz questão de narrar toda a estrutura da época. Então, nós já sabemos que quando desde o nascimento de Jesus, a ressurreição de Cristo, os anos da igreja, nós percebemos que esses 30 anos estão debaixo do governo do grande império chamado romano. Então o Império Romano governava todas essas histórias, todos esses pontos históricos que falamos, o Império governava. De que maneira o Império governava? Ora, o Império governava os locais do qual eram conquistados, eram chamados de províncias. Tem até um mapa aqui, está vendo esses pontinhos pretos? Então, todos esses pontos pretos, todos esses pontinhos pretos aqui, ó, são províncias. As províncias, elas eram estabelecidas fora da Península Itálica, fora de onde, do governo romano, da sede dos romanos. Então, eram colocadas províncias. Existiam 2 tipos de província, eu já falei isso em aulas passadas. 2 tipos de província. Nós temos as províncias senatoriais e nós temos as províncias imperiais. As províncias senatoriais são do cônsules romano. Roma tinha um consulado. Lá eles tinham um meio de governo de maneira muito interessante, porque o consulado mandava também, né? Os senadores mandavam também, mas também o império, o imperador era a cabeça de tudo. Só que, hora e meia, os senadores eram como se fosse um espinho na carne do imperador, porque os senadores romanos buscavam sempre que os imperadores deveriam pensar num todo e não só na cabeça do império. Isso, o que acontecia com as províncias? As províncias que eram menos problemáticas, as províncias que dava menos tumulto, o império enviava um representante consular. Por exemplo, quando chega em Chipre, nós vamos pegar a primeira viagem, lá tem um representante do consulado romano, que é quem? Olha, vocês sabem, o procônsul Sérgio Paulo. Quer dizer, ali Pafos era a sede do governo romano na ilha. Então o império mandava um representante do governo lá, do cônsul romano, e aí tudo tranquilo. Só que quando a província era muito tumultuada, tinha que ser um representante direto do império. Por exemplo, na Judéia, tinha um representante direto do Império Romano, porque havia muitas revoltas na Judéia. Quem era o representante direto do império na Judéia? Pôncio Pilatos. Ele era um representante direto do império. Então, as províncias imperiais tinham poder de matar, de julgar, de fazer acontecer. O cônsul já não. O cônsul pegava as pessoas, mandava para Roma, ia ser julgado lá. Eram mais para amenizar, até porque não tinha muitas revoltas. Então, esse é um quadro das províncias romanas, onde você está vendo pontinho preto aqui, isso é governo dos romanos, tá? E essa palavra província, como eu falei, é um território fora da Península Itálica, então eles vão colocar ali o seu governo romano, tá? Bom, muito bem, deixa a Bíblia aberta em Atos 13, que nós vamos falar um pouco sobre essa questão das viagens missionárias e como Deus agiu usando o apóstolo São Paulo. Lucas vai dar muita importância ao apóstolo São Paulo, porque vai narrar a conversão de Paulo em 3 capítulos do livro de Atos. Olha como ele achou importante isso. Olha como ele achou isso importante. 3 capítulos vai ser dedicado para narrar a conversão do apóstolo São Paulo. Agora a gente lembra que o apóstolo São Paulo é aquele que assolava a igreja, é aquele que... Imagina, você consentir na morte das pessoas. Imagina, você consentir na morte. Era este homem. Só que este homem vai ser alcançado por Deus. Você lembra quando o Senhor dá a missão a Ananias para ir na rua chamada direita? Ananias é um servo, Ananias vai, mas Ananias de cara já deixa bem claro para o Senhor: Senhor, mas esse aí é aquele que assolava a igreja. Mas para mim agora é vaso precioso. Isso mostra que a palavra de Deus, ela não tem barreiras. Às vezes quem cria barreira é você, somos nós. Para ele eu não prego, para ela eu não prego, e para fulano eu não prego. Já viu como é que o nosso senso de justiça é punitivo e não traz amor? Deus não, Deus ele pune, mas ele mostra o amor, ele mostra o caminho, mostra a saída.
Quer dizer, você então não pode fechar a porta para ninguém. Ah, não vou pregar para aquele travesti, não vou pegar, prostituta. Não, você tem que pregar para todas as pessoas. O evangelho não é para um só, não, é para todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, pode passar essa foto para mim? Ah, ótimo. Outra coisa, isso é para quando a gente começar a ler, você vai ler. Então nós já sabemos, quando falar província, é um pedaço de terra fora da Península Itálica que Roma governava. Beleza. Agora nós temos também outras regiões que é interessante saber. Ásia Menor. Então existia nós temos aqui, pode botar para mim explicar a Ásia Menor. Você põe para mim a terceira viagem, passa para a terceira viagem, William. A terceira viagem, o mapa. Ok, está vendo toda essa região aqui rosa? Conseguem ver essa região rosa? Toda essa região é Ásia. Toda essa região é Ásia. Não sei se você... Isso, menino bom. Está vendo esse corte azul que está fazendo aqui? É pena que não continuou aqui. Essa aqui, ó, é chamada de Grande Ásia. Agora diminui um pouquinho, William. Essa região aqui, aumenta um pouquinho, filho. Isso. Essa região aqui, ó, é chamada de Ásia Menor. Por quê? Porque ela ligava continente. A Ásia Menor, ela ligava tanto a Europa quanto a própria Ásia, através de estreitos de terra. Agora vai lá, William, cadê? Para a segunda viagem, por favor, para mostrar a eles. Essa é a terceira, tem um mapa mais amplo. Oh, glória. E esse aqui é a segunda? Então não, então é a terceira mesmo, filho. É que está maior. Isso aí. Também não ajuda muito não. Vai para aquele primeiro mapa da Ásia. Também não ajudou muito não. Lá, isso aí. O que acontece? Então, aí essa Ásia, está vendo aqui esse ajuntamento de terra aqui assim? Vocês estão vendo? Isso são chamados de estreitos, são trechos de terra. Não chega a ser uma ilha, mas eles ajuntam continentes. Então, essas cidadezinhas beirando os ajuntamentos eram chamados de Ásia Menor. Entenderam? Esses paisezinhos, cidadezinhas ou países, pode-se falar assim, Ásia Menor. Então, o que acontece? Nós temos, então, a Ásia Menor e nós temos a Grande Ásia, que vocês viram lá no mapa, depois a gente vai voltar, que é onde Paulo queria que estava, lá acima estava a Bitínia, estava o Ponto, ali são a Grande Ásia, onde Paulo ficou impressionado com a população daquela galera, e queria levar o evangelho ali de todo jeito, tá? A Grande Ásia. Agora, nós temos também, agora volta lá para a terceira viagem, o Santo William. Nós temos também, aproxima só um pouquinho para o seu pastor, querido, vamos ver se não vai pegar um pedaço aqui. Aí, nós temos também, então nós já temos a Ásia, sabemos que essa região é a Ásia Menor, amém? E nós temos essa região aqui, ó, que é chamada de região da Galácia, não é galáxia não, às vezes a gente tem pessoas que falam, a região da galáxia, não, galáxia não, Galácia, aqui é a região da Galácia. Essa região da Galáxia aqui, nós temos a Galácia, a parte norte e a parte acima sul. Essa região aqui é outra região citada muito na Bíblia, região frígio-gálata. Qual é a região frígio-gálata, ou frígio da Galácia? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver a Frígia aqui, ó. A Frígia, ela está por aqui assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Não, aproxima aí, varão. Aproxima aí, meu filho, para a gente dar uma olhada aqui. Isso. Cadê? Perdi agora a Frígia. A Frígia. Está vendo aqui a Frígia? A Frígia tinha, Roma criou uma estrada interiorana. Por dentro, pegava pedaço da Frígia e ia dentro da Galácia. E essa estrada, o apóstolo São Paulo também vai utilizar para pregar o evangelho. Que pegava aqui, cortava aqui, ó, entrava pela Pisídia e subia dentro a região da Galácia. Então nós temos esse quadro que nós vamos trabalhar em cima desse quadro agora, amém? Beleza? Vamos abrir aí então em nome de Jesus, Atos 13, lembremos, o apóstolo São Paulo, agora está na igreja de Antioquia, e existem duas Antioquias, pode passar para a Antioquia para mim, tá? Existem duas Antioquias,
Nós temos a Antioquia da Pisídia, na região da Pisídia, próximo da Frígia, próximo da Galácia, e nós temos a Antioquia da Síria. Eu coloquei algumas informações, principal entre 17 cidades com o mesmo nome, criada por volta de 300 anos antes de Cristo. Então existiam 16 cidades com o nome Antioquia. Olha só, 16. Só qual que nós estamos falando agora? Nós estamos falando da Antioquia da Síria, que ficava na Síria. Amém? Pode passar. Claro, existem vários eventos ocorridos aqui em Antioquia. Nós temos em Antioquia os cristãos sendo chamados, os discípulos sendo chamados de cristãos pela primeira vez, e também a partida missionária. Então, quando chega em Atos 13, nós queremos fazer uma leitura, e à medida que a gente lê, a gente aponta. Vamos fazer uma leitura conjunta? Amém? Vocês acompanham junto, hein, gente? Tá? Aí, Atos 13... começa assim, na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, olha só, apartai-me quem? Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele a mão, os despediram. Olha só, os despediram. E assim estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram até a Seleucia, e dali navegaram para onde? Para onde que eles navegaram? Por Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também João Marcos como cooperador. E quando atravessaram a ilha, foram até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bom, e quando estava, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuraram muito ouvir a palavra de Deus. Bota a primeira viagem para mim, meu filho. O que acontece? Eles estão em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria já é uma igreja, você vê que tem mestres, profetas, né? E está agora Paulo ali no meio, ali, o Paulo, está ali o Barnabé, está todo mundo ali. E o Espírito Santo que governa a igreja, vai dizer onde ir, e o que fazer, e onde fazer. Então vai despedi-los. Ótimo, aproxima para mim esse mapa, William, por favor. E aí o que acontece? Eles estão aqui, Antioquia. Aqui, está vendo aqui a região da Síria? Região da Síria, eles vão para cá, para Antioquia, e vão navegar até a ilha, vai fazer uma viagem de barco, vão navegar até a ilha. Quando chega na ilha, eles entram em Salamina, uma sinagoga, e o nosso reverendo, a nossa igreja, o pastor do Chipre, está assistindo a gente, o pastor Eduardo. Nós já tivemos com o nosso reverendo lá num encontro missionário, das igrejas lá da Europa, e nós fizemos o percurso de Paulo com o nosso reverendo. Amém? Glória a Deus. E aí, de cara, o apóstolo São Paulo vai ter um enfrentamento com o diabo, porque evangelização é confronto no reino das trevas. Evangelização é confrontar o diabo, irmão. Se você acha que você vai evangelizar e não vai ter o diabo ali te confrontando, claro que vai ter, mas maior que está conosco. Maior. Quando o reverendo me enviou lá no interior, eu fui pregar para um rapaz, para um garoto de 12 anos manifestado, e foi engraçado porque um bêbado foi na igreja me chamar. Ele foi na igreja católica e falou, tem um rapaz lá, um garoto lá, assim, igreja católica. Não, a igreja que mexe com bruxaria é aquela nova ali, Igreja que mexe com bruxaria é aquela nova. Aí o cara bêbado foi lá, eu não dei muita atenção para ele, não, foi cara bêbado. Falei, o que você quer, cara? Não, tem um caso sério ali, o padre falou que você vai ajudar, que aqui mexe com bruxaria. Eu falei, aqui não mexe com bruxaria, não, tá. Mas aí eu acabei indo com o rapaz. Aí fui, quando eu cheguei, o quadro era o garoto de 12 anos desmaiado, a mãe ajoelhada, e tinha uma santa chamada Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu nunca tinha visto, lá eu conheci. Ela tinha quase 1 metro, ela é enorme. E ela chorando a mãe, por quê? Todos os dias, num certo horário, esse menino desmaiava, todo dia. Vanei o nome do garoto, todo dia. E aconteceu ali, e ela não sabia o que fazer, e esse rapaz, chapado, falou, vou lá na igreja católica. Aí foi,
mas o padre apontou, a igreja era a gente. Aí confronto com as trevas, quando eu cheguei, que eu pisei lá, sabe o que o garoto que eu nunca vi falou para mim? O que você veio fazer do Rio de Janeiro aqui? O que essa igreja está fazendo aqui? Ele nunca tinha me visto. Demônio. Então é confronto com as trevas. É confronto. Então, aonde você for, aonde você vai chegar, existe ali um espírito maligno querendo impedir que a pessoa creia. Pode ser a pessoa mais legal, porque você às vezes não pode ter uma ótica errada do evangelismo. Ah, mas a pessoa aceitou tão bem. Ué, mas não tem demônio ali não? Negócio é aceitar tão bem, meu irmão, vamos ver o fruto depois. Já pregaram para pessoas que a pessoa concorda com tudo que você fala? E depois nada na igreja? Não vem coisa nenhuma? Só promete? Minha mãe está falando ali, só promete. Só promete. Não, então, mas a gente combate. Amém? Então Paulo combateu aonde? Na ilha do Chipre. Porque esse Bar Jesus queria impedir a fé do procônsul. Às vezes tem pessoas usadas pelo diabo para impedir a fé de pessoas que você está evangelizando. Parente, família, amigo. Tem um rapaz lá na Zona Sul, que ele falando com a gente sobre a fé dele, e aí ele disse que uma parenta dele, a prima dele, falou assim, mas você vai ser logo crente? Não, crente fica muito chato. Depois você vai ficar toda hora chamando a gente para ir para a igreja, não quer mais viver a família. Você vê, o diabo na mente da garota. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, beleza? Bom, ele está aqui nessa ilha, uma ilha, ele sai navegando e ele vai entrar numa outra região, que é Derbe, Listra e Icônio, através da Antioquia da Pisídia. Vamos continuar lendo aí. 8, né? 8 não, 9, a gente já falou sobre ele. Todavia Saulo, olha, cheio do Espírito Santo. Mas olha o 13, partindo de Pafos. Pafos era a capital do governo romano na ilha. O procônsul ficava em Pafos. A casa imperial era Pafos. Vamos lá, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Então, imagina, navega, entra agora em Perge, aqui, essa região da Panfilha, era uma região, gente, muito idólatra. Perge, Derbe, Listra. Em Listra, eles tinham um templo a Zeus, que eles viviam 24 horas com sacrifício. Quando Marcos adentra essa região, olha o desafio, ele estou fora, não confiou no Espírito Santo. Porque quando Deus te levar para qualquer lugar, Deus vai te abençoar, irmão. Deus vai contigo. Você tem que crer nessas coisas. Está sozinho não. Você pode estar sozinho fisicamente, mas dentro de você está aquele que é dono de tudo. É o Espírito Santo, está com a gente. Amém? Quando Deus me levou lá para a Zona Sul, o reverendo orou por mim, aquela coisa toda, eu me lembro, eu orando, falei, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor traga as pessoas ao meu encontro, porque era Deus e eu, a Kátia estava lá no interior, pregando lá, e eu vim para cá, para a Zona Sul, eu ia para a praça, Deus e o Espírito Santo e eu, estava lá na praça, como eu tinha orado no dia seguinte, ficava na praça parado, esperando as pessoas que eu orei, para Deus trazer. E Deus vinha e trazia as pessoas, trazia, ia trazendo. Quer dizer, nós temos que acreditar que quem está conosco é o dono da obra. Senão você fica muito carnal, a visão humana para ter gente na igreja é o que essas igrejas estão fazendo por aí. Bota o show, bota a luz apagada, bota não sei o quê. Nós confiamos no Espírito Santo, está em nós, e a obediência à ordem, ide, aí a gente vai. Amém? Glória a Deus. Quer dizer, chegaram a Panfilha, vamos voltar aqui, 14, eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Aí, Antioquia da Pisídia é a mesma que Antioquia da Síria? Hein, gente? Fala aí para me ajudar. Não, a Antioquia aqui é a região, a outra região, que é a Pisídia. Então, a Síria está aqui, a Pisídia está aqui, ó. Antioquia da Pisídia, vamos lá, olho no texto. Depois
da lição da lei do profeta, eu li todo, Pisídia, entraram na sinagoga, aí vão pregar, 15, depois da lição da lei do profeta, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, varões, irmãos, tende alguma palavra, tal, aí eles vão falar, aí Paulo, olha aí, Paulo pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelita, e os que temer a Deus ouvir, e o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, e aí ele começa a fazer agora uma pregação mostrando quem é o Cristo que ele prega. Geralmente vai em sinagoga, por quê? Sinagoga é importante para o judeu, ponto de encontro, primeiro ponto, e sinagoga, o burburinho era rápido, se eles não gostassem, até as pessoas que não gostavam ajudavam a pregar, sabia? Tem um Paulo aí, que cara doido, falando que o Messias já veio, que ele ressuscitou dos mortos, está ajudando a pregar, amém? Quer dizer, então, isso avolumava, o burburinho, tanto para o bem quanto para a perseguição, acontecia, amém? Acontecia, e aí quer dizer, a palavra de Deus ia fazendo o quê? Ia crescendo, bom, quando chega em Listra, olha aí, chegando em Listra, o que vai acontecer aqui em Listra? Paulo vai pregar o evangelho, certo? Nessa cidade chamada Listra, e quando vê tudo isso, todas essas coisas todas, o diabo, como sempre, vai se levantar, vamos lá, aí ele vai falar sobre pedir um rei, e é interessante que a gente fala muito sobre isso aqui, a descendência de Davi, o qual Deus trouxe o Cristo, aí olha só, versículo 26 em diante, aí aqui versículo 34 aqui, os que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disseram assim, as santas, fiéis, bênçãos de Davi vos darei, e aí ele começa a fazer um apanhado de versículos e de histórias, né, do Antigo Testamento, a fim de levar o evangelho naquele coração judaico. Aí olha o versículo 43, despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhe, o exortavam que permanecesse na graça de Deus, e no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir gente, olha isso aí, gente, juntou-se quase toda a cidade para quê? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de quê? E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Vendo, tem gente assim, contradizendo o que a gente diz? Tem ou não tem? Olha aí, mas Paulo e Barnabé, usando de quê? Fraqueza? Timidez? Usando de ousadia, disseram, era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitai, e vós não julgar digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio, porque o Senhor assim nolo mandou. Quem mandou? Olha, o Senhor, e eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até, onde é o que eles têm que ir? Confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Tem Bíblia que fala província, a minha fala província. Quem fala província aí? E você já sabe o que é uma província, é um território fora da Península Itálica. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra quem? Paulo e Barnabé, e lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para onde? Para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Gente, isso é muito especial. Quer dizer, não tem uma nota de tristeza, né? Não tem uma nota de calamidade. Eles estão explodindo de alegria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está com eles. Porque o Espírito Santo está aí, dentro deles. Amém? Aí, olha que lindo. Vamos para o capítulo 14 agora. No capítulo 14... continua, a viagem não termina ainda, tá? Continua, diz assim, quem está achando aí? Aconteceu que em Icônio entraram alguns na sinagoga dos judeus, falaram
de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas também de quem? De grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Olha aí, e dividiu-se a multidão na cidade. Mas, gente, a palavra alvoroçar é colocar o mundo de cabeça para baixo. Você vê o que o evangelho faz aqui, Lino? Dividiu a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Sabe o que isso significa? Quem tiver de sair do nosso lado vai embora, mas sempre terão aqueles que vão ficar, sempre vamos ter os remanescentes. Você faz parte desse grupo, você faz parte dos remanescentes. Glória, amém, glória a Deus. E aí olha que coisa linda, aí vai para o versículo, aí a gente tem várias coisas gostosas aqui para ler, ao 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos, guardem uma coisa, às vezes a gente vê muita coisa, né, mídia social, seja o que for, ou ouve falar de às vezes muitas igrejas, essas igrejas show, lotada, mas não é discípulo, é público. Não confunda público com ovelha. Público é uma coisa, vai lotar, porque tem uma afinidade com o cantor, tem uma afinidade com aquela música gospel, tem uma afinidade com aquele atendimento assistencial. Agora, ovelha tem afinidade com a cruz, com o Espírito Santo, sabe, com a igreja de oração. Então você nunca pode confundir e achar que Deus está em determinado lugar, porque está lotado. Não, Deus está onde o Espírito Santo está, amém? E as ovelhas querem o Espírito Santo, amém? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo. Aí quer dizer, eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia. Nós estamos nessa região aqui, Listra, Icônio e Derbe, Antioquia da Pisídia. Eles estão confirmando aqui o ânimo dos discípulos. Aqui, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. Você vê que não era uma pregação, pastor Celso, água com açúcar, né, molezinha. Olha, igual uma vez nós vimos uma pregação, um rapaz falando, olha, vem porque vai cair Hilux do céu. A pregação aqui, o que é? Você viu como é que o reverendo começou a pregar sobre o final aqui, sobre o início do ano de José? Ele falou, irmãos, vai ter perseguição, mas Deus vai estar contigo igual teve com José. Olha, vai ter perseguição, é porque você tem que trilhar esse caminho para alcançar o que José alcançou. Quer dizer, é um evangelho completo, amém? Amém? Glória a Deus. Onde eu parei aí, gente? E havendo-lhe por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, encomendar os irmãos que havia sido crido. Então, a primeira coisa aqui essa primeira viagem, é uma viagem onde o Espírito Santo, ele vai levar os evangelistas, o apóstolo, a pregar o evangelho verdadeiro. Muitos vão se converter e muitas perseguições vão acontecer. Não tem moleza, não. Pergunta o irmão que está esperando moleza da tua evangelização? Está esperando moleza da evangelização? Fala, não pode não, irmão. Olha aí o versículo 27 diz assim, e quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir o gentio a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Quer dizer, você percebe que o testemunho dos evangelistas, eles começam pelo que Deus fez, abriram os olhos, os gentios creram, mas sofreram pra caramba. Mas por que eles não começam com o sofrimento? Porque para eles mais importante é a missão feita, e o resultado do que eles esperavam, as almas. Se um se convertesse, já estava bom, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas eles estão agora mergulhados nessa alegria, amém? Glória a Deus. Aí a gente parte para a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, o missionário William, volta lá um pouquinho, por favor, meu filho, na primeira. Eu botei uns escritos aqui, tenta aproximar esses escritos que eu botei aqui, que eu botei algumas coisas legais, porque, primeiro, que a gente falou, né, Antioquia da Síria, o Espírito Santo vocaciona. Seleucida foi de onde eles partiram para o Chipre. Salamina anuncia a palavra. Em Pafos, que é a capital, o diabo aparece, mas é expulso e Deus opera.
Em Perge, Marcos vai embora. Na Pisídia, pregação na sinagoga sobre Cristo, a descendência de Davi. Listra, a cura de um homem leso dos pés. E lembremos que, quando esse homem é curado, você vê, tudo vai dar em perseguição. Querem apedrejar, achar que eles são Deus, vamos sacrificar Paulo e Barnabé. E Icônio e Derbe foram feitos muitos discípulos e começaram a confirmar o ânimo dos discípulos para permanecer, para continuar essa obra, para levar mais adiante. Amém? Isso é a primeira viagem. Aí na segunda viagem, vamos lá, por favor. Nós temos a segunda viagem. Agora a segunda viagem também é muito legal, porque a primeira, eles partiram muito via barco, navegações. Lembra, gente, que eles, os evangelistas, o apóstolo Paulo, Barnabé, depois a gente vai ver na segunda viagem principalmente, Timóteo, Silas, aí Deus vai trazendo pessoas. Deus vai agora trazendo, Deus nunca deixa o reverendo sozinho, Ele sempre vai trazendo pessoas, é ou não é? Olha só para esse ministério, olha para Atos, porque enquanto Marcos desiste, tinha um Timóteo esperando, tinha um Timóteo já ali esperando, tá? E aquele que Deus vai trazer sempre é melhor que a gente, para você não achar que você é o cara, você é o melhor de todos, sem você continua normal, e até melhor, sem mim, só que Deus quer fazer com a gente, quem perde quando não trabalha somos nós, quem vai perder é a gente, porque Ele quer usar a gente, Ele dá sabedoria a gente, Ele dá tudo a gente, é ou não é? Amém? Agora, a obra vai sofrer e ela vai continuar, vamos sentir sua falta, mas ela vai continuar, mas não é a vontade de Deus que você não trabalhe, não é a vontade de Deus que você não se una ao grupo da evangelização, amém? Glória a Deus. E aí o que acontece? O Timóteo está pronto ali, está um homem ali de fé, herdou da família, amém? Herdou da família, isso nós vamos ver na segunda viagem. Eles alcançaram 30 países, isso para a época, gente. Lembremos que a partir de 1500 começou todo o processo do descobrimento. Só que nós não estamos falando após o descobrimento, estamos falando do primeiro século da era cristã, aonde o braço de Roma estendeu, eles chamavam de confins da terra. É porque tinha estradas. Roma, quando governava, ele tinha um interesse muito grande nas províncias. Por quê? Primeiro, tributos. O tributo ajudava a ter poder da milícia, do império, estradas, sistema postal. Uma das coisas que existia muito na época era o roubo por mar, daí vem o nome pirata. A gente hoje, quando vê esses filmes de pirata, Piratas do Caribe, literalmente, antigamente, tinha realmente os ladrões do mar. O que Roma fez? Acabou com isso tudo, e proibiu, e teve a Pax Romana, a paz. Então você poderia fazer comércio livre pelo Atlântico, porque nós somos cercados, naquela época, o primeiro século, por vários mares. Nós temos o Mar Negro. Cadê? Missionário, põe para mim aquele mapa da Ásia Menor, só para me mostrar uma coisa, que é o Negro, o Ageu e o Mediterrâneo, aqui já dá, você vê, nós temos aqui, Mar Negro, nós temos aqui Mediterrâneo, nós temos aqui o Ageu, então havia um comércio atlântico, antes de Roma, as embarcações eram assaltadas, só que depois, com a paz romana, tudo isso aqui, teve livre acesso, isso possibilitou o quê? Pregação do Evangelho com mais tranquilidade, amém? Pregação do Evangelho com mais o quê? Tranquilidade, amém? Então, vamos agora entrar na segunda viagem. Essa segunda viagem, lembremos, o apóstolo São Paulo está toda força, alegre pra caramba, porque os gentios se converteram, o coração, quando fala assim, eu não sei se para vocês consegue compreender a graça, naquela época, um gentio se converter, porque era alguém que não era judeu, era alguém que não conhecia nada sobre as alianças, não conhecia nada sobre o Deus de Israel. Então esse gentio tinha um estilo de vida completamente diferente, completamente. Por exemplo, aquilo que os judeus priorizavam como família, muitos não priorizavam. Aquilo que eles tinham como único Deus, os gentios, eram vários deuses. E o Império Grego possibilitou, né, essa herança maligna dele, para o mundo inteiro. Então o mundo, principalmente Roma, fez um apanhado, um sincretismo de tudo que a Grécia trouxe. Aí você vê templos
gregos, né, como a cidade de Atenas, tinha um templo enorme. Templo enorme, a Afrodite, tinha o Apolo. O Apolo era horrível. O Apolo, para você ter uma ideia, as pilastras que sustentavam o templo eram falo. Sabe o que era falo? Eu já expliquei, né? Eram pênis eretos, que segurava os pilares do templo de Apolo. E para eles, os órgãos genitais eram místicos. Então as pessoas colocavam nos umbrais da porta. A cultura era uma cultura promíscua. Era tudo voltado para a imoralidade, porque para eles isso era fertilidade, o sexo era uma fertilidade, quer dizer, isso tudo trazia bons fluidos, trazia sucesso na guerra, tanto que os deuses, a própria Diana, quando você vê uma imagem da Diana, tem um achado arqueológico, um dos mais antigos sobre a Diana ela tem vários seios, porque eles mostravam a ideia que ela era uma deusa da fertilidade, então o que você quisesse dela era a partir do sexo, da promiscuidade, quer dizer, então isso era o gentil, isso representava o povo gentil, só que agora você vai chegar com o evangelho dizendo o seguinte, você tem que ser marido de uma mulher só, o seu Deus tem que ser um só, e ele não é Diana, não é Apolo, não é Afrodite, não é Ísis, é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus mandou seu filho para morrer no lugar de vocês, o nome dele é Jesus Cristo. Imagina isso na cabeça do gentil. Então quando Paulo chega transbordando de alegria, o gentil abriu o coração, é igual a gente olhar para o irmão e falar, caramba, um ateu se rendeu a Jesus. Gente, eles vibravam, por quê? O gentil abriu o coração assim, você chegava na sinagoga, havia rejeição na sinagoga, muita, mas era um palavreado de muitos conhecido. Por exemplo, o Deus de Abraão era o Deus de Paulo, o Deus de Isaac era o Deus de Paulo, os judeus engasgavam no Messias, mas o Deus era, e eles pregavam, quando ganhava judeu, ganhava pregando lá atrás no Antigo Testamento, mostrando que o cumprimento das profecias se deu em Cristo, amém? Você percebe que ninguém acusou Jesus de não ser da descendência de Davi? Você não viu uma acusação dizendo assim, ó, ele não é da descendência, porque sabiam que a família de José e a família de Maria era atrelada à descendência. Então, os pregadores firmavam muito isso, ele é o Cristo, amém? Capítulo 15, achou aí? Eu vou beber uma água aqui, só um minuto. No capítulo 15, a gente entra um pouquinho mais. A gente já leu o 15 já, né? O capítulo 16, a gente vai para a segunda viagem, nós terminamos a primeira. E aí, olha o que acontece agora. Chegando em Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, certo? Agora, um minutinho aí, não pode entrar aqui assim, sem falar algumas coisas aqui. Lembrando que, no capítulo 15, lá no 36, acontece a desavença de quem? Paulo com Barnabé. Por quê? Barnabé queria levar Marcos, que era sobrinho. Só que Paulo, quando faz um apanhado para a missão futura, não é bom levar uma pessoa que é desistente. Isso mostra que tipo de amizade nós estamos conservando no nosso cotidiano. Como é que eu vou conservar a amizade de alguém junto comigo? Vou chamar para minha casa, meu amigo pessoal, alguém que fala mal do reverendo, mal do ministério, alguém que sempre está contra a visão que Deus entregou. Nós temos que ser seletivo, amém? Se a pessoa mudar de coração, amém, mas se não mudou, não é uma pessoa para andar comigo, não é uma pessoa para eu convidar para minha casa. Ou nós estamos fechados com Jesus ou não estamos, gente, amém? Eu nunca me esqueço, lá atrás, eu era adolescente, e acabou a vigília, eu fui para a casa de uma irmã que já está na glória, aí acabou a vigília, a gente acordou, foi tomar café, o filho dela era da igreja e tal, aí ele vai e se levanta assim, falando, conta o pastor Enoque, gente, me deu uma revolta assim dentro. Eu levantei da mesa e falei assim, olha, com licença, eu gosto muito da senhora, respeito, mas não tenho condição de ficar numa casa que fala mal de um homem de Deus. Eu era um adolescente naquela época. E aí, quer dizer, como é que você vai conviver bem com uma pessoa que é contra aquilo que você está aqui bebendo da água todo dia? Quem está entendendo? Quem está entendendo?
Amém? Não, pastor, é porque, sabe, eu vou ser a bênção que vai tirar isso da mente dele. Se ele ouve aqui do altar, meu irmão, é você que vai fazer a obra? É você não está evangelizando um não crente? Amém? Então temos que tomar muito cuidado. E aí, aqui você vê claramente isso, a seleção na amizade. Seleção aonde? Na amizade. Aí quer dizer, a desavença. Aí o que vai acontecer? Isso aqui é para vocês guardarem, guarda. Versículo 39, do 15 e 39. E tal contenda houve entre eles que... Ih, meu pai... E tal contenda houve entre eles que apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para onde? Por Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu para onde? Encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Quer dizer, ele foi e voltou para a igreja que ele foi comissionado. Então, é muito importante nós entendermos que atitudes independentes levam você para fora do propósito divino. Atitude independente leva você para fora do quê? Agora, Paulo ele não vai ter uma atitude independente, ele volta para a igreja onde ele foi comissionado. Não, foi eles que me mandaram, então eu vou para lá, para onde eles me mandaram. Isso serve para nós pastores, para nós missionários, para nós discípulos, para todos nós. Seja onde for, nós temos que estar ligado com a nossa Jerusalém, temos que estar ligado com o nosso reverendo. Qualquer coisa que pinte na nossa cabeça tem que passar pela aprovação do reverendo. Eu não posso sair fazendo as coisas da cabeça. Não, eu vou fazer as coisas da minha cabeça. Não é assim. Amém? Glória a Deus. Então, missionário, põe o mapa da segunda viagem para a gente correr agora, 10 minutos. Quem achou aí? Pode aumentar um pouquinho, filho? Ele é muito especial, esse menino. Então, o que acontece? Lembremos que esse mapa da segunda viagem é um mapa muito legal. Por quê? Porque vai ser aqui, uma vez da experiência da primeira, o campo fértil, conversões de pessoas, Paulo vai ficar impressionado com tudo isso, certo? Então, agora, ele fez viagem a mar, agora ele faz viagem via terra, tá? Vai caminhar por tudo isso aqui. Então nós temos aqui, ó, regiões, Ásia, tá vendo aqui? Ásia, nós temos aqui Galácia, nós temos aqui Capadócia, Sicília, Panfilha, Alícia, que era uma outra região importante, a Síria aqui com Alepo, e nós temos aqui, ó, outra, essa Comagena aqui também era uma outra regiãozinha muito complicada, porque havia ali muitas revoltas. Então, hora e meia essa cidade era destruída por causa das revoltas. E nós temos então um apóstolo querendo pregar por toda essa região. Só que o Espírito de Jesus vai fazer o quê? Impedir. O que o Espírito de Jesus vai fazer? Impedir de pregar, porque essa região aqui, quando a gente mostra esses coloridos, existem regiões, mesmo que geograficamente extenso, mas com poucos habitantes, população, e existem pequenos, mas com uma população maior. Por exemplo, eu vou falar um dado aqui, não sei se vocês vão acreditar, mas é verdadeiro. O último censo em Copacabana diz que lá existe, naquele bairro, 1 milhão de habitantes. Ah, pastor, isso é conversa. Mas é porque a cidade é para o alto. Um prédio em Copacabana, que é um famoso prédio lá, eu já morei lá, um prédio, são 12 apartamentos por andares. São 12 andares e 45 apartamentos por andar. Então você imagina, 12 andares, cada andar com 45 apartamentos. Misericórdia. E outra coisa, outro fenômeno em Copacabana, qual é? Pega um apartamento desse aí, 45, às vezes tem 20 pessoas dentro. Por quê? Como a cidade é montada para turismo, então muita gente vai para lá trabalhar, e mora que eles chamam de vaga. Então, tem pessoa lá na igreja, tem várias, aquele Denis, o irmão Denis, a casa dele é uma casa que ele aluga vagas. Então, a casa dele é grande, então tem um quarto que bota tantas camas, às vezes 5, 6 camas num quarto, aí enche de gente. Você vê, Copacabana. Então, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que a região da Ásia era uma região dessas muito populosas. Era uma região muito populosa. Então, quando ele começa a pregar nessa região, ele tenta adentrar ao coração mais acima da Ásia,
que pegou o Ponto e a Bitínia, ele queria entrar, mas aí o Espírito Santo fez o quê? Impede ele de ir, aí ele então vai tentar contornar para entrar por outro lado, o Espírito Santo proíbe. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor lugar para nós, amém? E até que ele chega aonde? Em Troade. Quando ele chega em Troade, aí ele vai ter uma visão, aí agora Deus vai direcionar, ele, e vai direcionar ele para onde? Ele vai ver lá do outro lado, mostra a Macedônia aqui, ó, mostra a Macedônia aqui, ele está aqui em Troade, aí lá do outro lado tem um homem assim, ó, estendendo a mão para ele, falou assim, atravessa, vem até nós. Aí o Espírito Santo já estava dando a ele a direção da viagem, estava dando a ele para onde ele deveria ir, e depois ele vai para a Ásia, e vai ganhar alma lá, mas aí vai dentro do plano de Deus, amém? Então a segunda viagem, então vai começar assim, caminhando para isso. Ele chega lá na Macedônia, a primeira cidade é Filipe. Aí Filipe de cara já converte a vendedora de púrpura, de Tiatira, a Lídia. Depois encontra o quê? Uma adivinhadora, o diabo está ali também. Mas aí o Senhor Jesus ali, o discernimento de espírito no apóstolo, aquela mulher rendida. Depois ele, por fazer um bem, vai ser preso. Isso acontece, às vezes as pessoas saem da igreja falando mal, mas só fez o bem, é porque é assim mesmo. É só fazendo bem, aí as pessoas falam, Paulo curou, libertou, cadeia. Só que na cadeia, conversão, porque a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus entra nas cadeias, amém? Chega na cadeia, carcereiro, conversão daquele carcereiro e sua família, amém? Carcereiro e sua família, converte o carcereiro, sua família, quer dizer, a cidade de Filipos, ela é atingida com o poder de Deus, Paulo sai de lá, amém? Vamos para onde? Tessalônica. 3 semanas a igreja flui, a perseguição, Bereia. Quando chega em Bereia, aqui, ó, Tessalônica, Bereia, amém? Quando chega em Bereia, os de Tessalônica sabem que ele está lá, perseguição, sai dali escondido, sai dali às pressas, e aí vai chegar onde? Nas grandes cidades, vamos chegar ainda em Atenas e vamos chegar em Corinto, é a região da Acaia, nós estamos agora por regiões, região acima Macedônia e agora a região da Acaia. Quando chega nessa região aqui, nós temos 2 pontos, 2 cidades disputa, a cidade disputava entre si, Atenas, idolatria, e Corinto, imoralidade. Havia mais deuses em Atenas do que pessoas, e havia mais prostitutas em Corinto do que mulheres de bem. Então você está convivendo agora com 2 retratos do mundo que o apóstolo foi pregar. Em Corinto, a igreja, ela é incentivada a viver a pureza, porque os conversos, quando entravam na igreja, vinham dessa vida imoral. E os conversos de Atenas, quando vinham para a igreja, vinham na idolatria. Então tinha que agora, esses crentes, viver uma vida pura como o evangelho manda. Porque o evangelho, ele não muda. A gente tem que ter isso na nossa mente. O evangelho, ele não muda. Amém? Segunda viagem, vamos dar uma pausa. Amém? Porque tem que dar pausa. Já tem 50 minutos. Deu 50 aí? 1 minuto. Então, 50, vamos levantar em nome de Jesus. Mas deu para a gente dar um espanador, né? Como diz o pastor Geraldo na memória, sobre como esses homens trabalharam, né? Caminhando e convivendo com perigos, convivendo com perseguição, diabo de um lado, perseguição de outro, mas isso não pode ser um fator para impedir o evangelho. Pelo contrário, o evangelho, ele foi mais além, amém? Bom, normalmente é 15 minutos, daqui a pouco a gente volta, tá? Mas vai conversando dessas coisas, Deus abençoe.